Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. A nossa gente comemora as luzes da cidade, os ventos do litoral, o ainda audível barulho das ondas, mesmo que escondido pela explosão dos motores de veículos se deslocando. O Flávio Sampaio nos oferecerá uma suave noite de conversa, consideração, respeito e delicadeza recíproca com Esmeralda Gasal. Por vezes, algumas palavras não se completarão em razão das falhas da internet, mas a tradução do que é dito é completa. Nesta suave noite, uma leve maneira de falar de calmaria que prepara uma ventania, de expressar uma timidez quando quer dizer concentração para a centralidade da força por acontecer. Falar da superação de desafios pessoais quando quer avocar o coletivo numa execução coordenada, quando se depara com um obstáculo, buscando já o território da progressão além. Cada um apresenta suas necessidades e busca no coletivo da cidade as fontes de suprimento destas necessidades, inclusive sendo você mesmo uma fonte para outros. Porém, a necessidade pode ser um desafio. E sendo um desafio, o é para superar o nosso ser no seu conforto, promovendo um ajuste histórico dele. Por isso, superar o desafio é se juntar a todos que fazem parte dele, introduzir acréscimos do que cada um traz como indivíduo. Esta dinâmica é o estímulo e orientação ao outro. Esmeralda Gasal nasceu em São Bernardo do Campo, uma cidade da Grande São Paulo. Antes dos 2 anos de idade, a família se transferiu para a capital. A timidez como forma de solucionar, usando a linguagem do corpo, dançando e se movimentando pela casa. Por isso mesmo, com 6 a 7 anos, vai para a escola e junto tem aulas de piano. E a observação da professora de piano sugere as aulas de balé. Faz teste para a Escola Municipal de Bailado, ligada ao Teatro Municipal de São Paulo. Escola que teve como líder Václav Velchek e Marília Franco, 2 fundantes da dança paulista, e ela dirigiu a escola por muitos anos. Nesta escola tem como principais professores Gil Saboia, no primeiro ano. No segundo, Michel Barbano. Depois Wilson de Almeida, Mozart Xavier e José Leão. E nos 2 últimos anos, a professora Aracy Evans. Teve 8 anos de curso de bailado. Uma escola que é fundamental para o desenvolvimento da dança em São Paulo, com aulas de técnicas do balé clássico, história da dança e da música e sensibilização musical. Essencialmente o aprendizado de balé, passos de barra, de centro, de piruetas, composições de piruetas, baterias, grandes saltos, repertórios. Na administração do Acácio Ribeiro Valim Júnior, começa a introdução de técnicas da dança moderna. Isso já na década de 90, com ampliação da grade curricular, introduzindo a técnica moderna mais embasada em Martha Graham, com a professora e bailarina Ruth Rachu, com aulas de música, criatividade, anatomia, história da dança, história da arte, danças folclóricas. A dedicação do aluno à disposição de grandes professores e as oportunidades com a criação do corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, que depois evoluiu para o balé da cidade de São Paulo. Isso aconteceu em 1968, quando ela presta audição no meio do ano e é aprovada, e faz parte do primeiro elenco da companhia quando tinha apenas 15 anos de idade. Na época a direção era do John Franklin e da Lia Marques como assistente. A companhia tinha mais ou menos 35 bailarinos e foi feito um enorme esforço para
padronizar as técnicas, pois os bailarinos tinham vindo de origens diferentes de formação. O primeiro trabalho do corpo de baile foi participar dos balés de óperas, para os quais ela reconheceu como uma excelente fonte de aprendizado por parte dela. Os balés de óperas foram fontes de aprendizado porque são fusões artísticas com a direção da própria ópera, com o regente de orquestra, o regente de coral, figurinistas, cenógrafos e o próprio coreógrafo do balé que dançarão. Na companhia, eles começam a montar peças e dançam Le Sylphide, Coppelia e o balé Maracatu do John Franklin, e ela se identifica mais com Le Sylphide. Destaca o papel do corpo de baile, que não é o lugar do solista, é o lugar de estar no conjunto. E este conjunto que moldura a cena, que depende de cada um dos seus integrantes. É o lugar da humildade, o lugar da beleza na explosão de fibras musculares, respiração extremada e silêncios avocados. A educação, a delicadeza, a polidez com o outro é algo importante e necessário. E o desenvolvimento desta delicadeza é espelhada na proximidade de outros bailarinos, tanto para acelerar quanto modular movimentos. Ao lado do outro, se eles podem, eu também posso. Esmeralda acredita muito no trabalho regular, constante da sala de aula, da atenção ao que nos é orientado. E com a delicadeza peculiar, falará da transição promovida por Antônio Carlos Cardoso, Iraciti Cardoso, Marilena Ansaldi e Victor Navarro na criação do balé da cidade de São Paulo. É um momento de impacto, pois o choque da transição leva à resistência e o grupo se reduz praticamente à metade. Como ela tem uma curiosidade diante das coisas do mundo, uma inquietação que sempre a move, ela permanece no grupo para realizar a nova proposta de dança da companhia. Percebeu que seu físico se adequava à proposta, de modo que foi selecionada para as 4 primeiras obras da companhia, que são as obras Paraíso e a obra Sem Título, de Antônio Carlos Cardoso. A outra obra é uma das 4 do Victor Navarro e, finalmente, Medeia, da Marilena Ansaldi. E ela se adaptou com muita facilidade. Tudo muito diferente. Tiraram os titis, pratos e longos, coroa na cabeça, guirlandas, colãs, malhas e andaram de pés descalços. E poderíamos acrescentar, sentiram, na planta dos pés, a superfície do futuro. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Paracuru, cidade que dança, recebe hoje a elegância de Esmeralda Gasal. Seja bem-vinda, Paracuru, Esmeralda. Boa tarde, professor. Muito agradecida por esse convite. Será um prazer estar com vocês. Esmeralda, conta um pouquinho para os nossos ouvintes onde é que você nasceu, como é que foi um pouquinho a tua infância, né? Porque a partir da infância a gente vê o artista que nasce dali. E como é que o balé chegou na sua vida? Como é que a dança chegou na sua vida? Pois não, eu nasci em São Bernardo do Campo, uma cidade da Grande São Paulo, mas antes dos 2 anos de idade vim com os meus pais e meu irmão mais velho para a capital. Eu era uma criança, eu sou ainda um adulto muito tímido, e eu me divertia pela casa, dançando, me movimentando. Acredito eu que desta ideia, desta imagem, minha mãe me colocou para fazer balé. Eu era muito nova, eu deveria ter por volta de 6, 7 anos de idade. No mesmo período que eu fui para a escola e que eu iniciei os estudos de piano. Minha professora Maria Isabel, depois de 1 ano e pouco dessa minha frequência na escola dela, ela chamou minha mãe e indicou a minha mãe que eu deveria fazer o teste de seleção para a Escola Municipal de Bailado, do Teatro Municipal aqui de São Paulo, que seria um curso de formação. Aos olhos dela, eu teria essa possibilidade, teria alguns recursos que ela observava no meu desempenho. Eu era muito nova, né? E eu fui para a escola e fui contemplada, fui aprovada neste curso, que durou 8 anos, a duração de 8 anos. É a Escola de Bailados do Estado de São Paulo?
É a escola do município de São Paulo, a Escola Municipal de Bailado, que hoje se chama Escola de Dança da Fundação Teatro Municipal. Que foi fundada pelo Václav Elček, que é um grande professor, um dos grandes construtores da dança no Brasil, e que por lá passou toda a elite da dança paulista, sim? Vários professores, inclusive meus professores e a diretora, na época que eu frequentei a escola, Marília Franco, passaram por esse aprendizado com o Václav Elček e acho que tem uma marca, né, desta personalidade, deste conhecimento aqui na tradição de São Paulo. Marília Franco ficou muito tempo na direção da escola de São Paulo e, se eu não me engano, Esmeralda, eu estou velhinho, a minha memória já não é tão boa, ela foi casada com Václav Elček, é isso? Ela foi casada com Václav Elček e, assim, no meu saber, Marília Franco foi a diretora que maior período teve na direção, na condução da escola. Acho que muitos dos profissionais aqui de São Paulo e mesmo fora de São Paulo passaram por ela, estudaram com ela ou trabalharam junto com a Marília Franco, que é outra grande personalidade aqui da nossa cidade, uma grande dama da dança. Aham. Eu tive muita sorte, eu direi assim. É claro que tem uma dedicação e um empenho por parte do aluno e do profissional, mas eu tive muita sorte, porque no último ano da escola de bailado, eu estava no 8º ano, foi a criação do que hoje é o Balé da cidade de São Paulo, na época Corpo de Baile do Teatro Municipal. Foi criado, isso era 1968, ele foi criado em fevereiro, a parte administrativa, né, legal da companhia. E eu prestei a audição no meio do ano e fui aprovada. Eu era aluna do 8º ano da escola. Então você faz parte do primeiro elenco do balé que antigamente se chamava Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo. Mas assim, me fala um pouquinho antes da escola. Me interessa um pouquinho a escola, de saber quais foram os seus professores, assim, os principais, aqueles que você se lembra mais. A gente sempre tem aquele professor que a gente se identifica. Eu praticamente tive um professor ou professora diferente a cada ano. No primeiro ano, Gil Saboia, que também foi um dos diretores da escola. Michel Barbano, no segundo ano, foi um professor que me deu muita atenção, teve muitos cuidados comigo. Acho que percebendo essa criança mais tímida, tinha uma delicadeza no trato comigo e bastante atenção em me conduzir aos ensinamentos, né? Wilson de Almeida, Mozart Xavier, estudei com Mozart durante 2 anos, 4º e 5º ano. Inclusive, Mozart Xavier foi um integrante do corpo de baile na época da criação. Então, além de ter sido meu professor, fomos parceiros na companhia, dançamos juntos na companhia. Depois do Mozart foi José Leão e nos 2 últimos anos eu estudei com a professora Aracy Evans na finalização do curso. Grandes professores que você teve, viu, Esmeralda? Alguns deles, assim, alunos de Mariolina Neva ou diretamente do Velček. Então, assim, você faz parte de uma genealogia paulista bastante interessante. Eu lembro, professor, que assim, o aprendizado na escola era muito intenso. Primeiro porque tinham muitos alunos, muitas alunas na sala de aula e nós precisávamos ter uma atenção redobrada pelo número, né, pelo volume de alunos naquela época. Assim, em torno de 30 crianças, na época adolescentes também na sala. Professores muito exigentes e eu aprendi muito, assim, eu sempre brinco, acho que todos os passos que eu aprendi de balé foram na escola. Assim, todo aquele conteúdo de passos de barra, de centro, de piruetas, composições de piruetas, baterias, grandes saltos, alguns repertórios com a professora Aracy Evans, que já trazia esse aprendizado de repertórios para nós, foi um aprendizado bastante intenso.
Fala um pouco pra gente, assim, era uma escola que tinha no balé um grande olhar, mas que também ensinava outras técnicas, dança contemporânea, não sei, talvez não, mas jazz ou dança moderna. Não, na minha época, as aulas que tínhamos eram as de técnica do balé clássico, aulas de história da música e a sensibilização musical e história da dança. Não é da minha época, como aluna, a transformação do currículo. Isso passou a acontecer na década de 90, com a entrada do diretor Acácio Ribeiro Valim Júnior, que fez uma transformação. Um pouco antes dele também, na gestão de Gil Saboia, já houve a introdução da técnica moderna, muito timidamente, né? Essa grade mais ampla é algo do início da década de 90, onde na composição, além da técnica do ballet clássico e da técnica moderna, mais embasada em Martha Graham, com a professora e bailarina Ruth Rachou, também uma grande figura da dança, pioneira, né, no estudo da técnica de Martha Graham. Aí aulas de música, de criatividade, de anatomia, história da dança, história da arte, folclóricas. Aí gradativamente o currículo foi se expandindo. Engraçado, porque a Esmeralda Gasal trabalhou mais tarde, como a gente vai contar, com grandes coreógrafos contemporâneos, como a Marilena Saldi, a Célia Gouveia, o Oscar Arraes. Então, assim, interessante como o balé clássico, que você estuda a vida inteira, pôde te levar também para outros voos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Esmeralda, e aí você entra no corpo de baile, que na época a direção devia ser do Johnny Franklin. Isso, Johnny Franklin, diretor, Lia Marques era assistente. Grandes bailarinos, eu também trabalhei com Johnny Franklin, tenho ótimas lembranças, era um gentleman, um homem muito refinado. Me fala, e aí como é que era o repertório desses primeiros anos, né? O que é que vocês dançavam, como é que vocês dançavam, quantos bailarinos tinha essa companhia? Mais ou menos em torno de 35 bailarinos, mais ou menos isso, Flávia, eu não tenho uma certeza. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, em 1968, era praticamente uma criança, né? Recém-saída da escola de bailado, uma menina formada numa escola católica, uma família bem católica, bem disciplinadora. Isso converge muito com a formação do balé clássico, né, que traz toda uma disciplina para nós. Então, como eu já disse, eu era muito tímida, muito reservada. Alguns detalhes me escapavam, assim, não que eu não percebesse outras coisas interessantes. Quando iniciamos os trabalhos com o Johnny Franklin, ele, percebendo a diversidade do grupo, que recebemos muitos rapazes que vieram do Rio de Janeiro e que eram, em relação às moças e às meninas, com uma certa fragilidade técnica. Johnny Franklin era nosso diretor, ele também tinha a função de coreógrafo e maître da companhia. Então ele buscou fortalecer o nosso aprendizado, a nossa técnica, pela desigualdade entre as meninas e os meninos, os rapazes e as moças, por virem de formações diversas. E os primeiros trabalhos que realizamos no corpo de baile foi com as óperas, balés de óperas. E eu reconheço nesse lugar, professor, um excelente aprendizado da minha parte, porque eu observava a direção da ópera, né, o Regé Petzer, diretor da ópera, o regente da orquestra, o regente do coral, os outros profissionais figurinistas, cenógrafos, além do nosso coreógrafo, trabalhando em conjunto em função desta composição da ópera. E muitos ensaios com orquestra, ensaio com coral, ensaio com solistas, a participação da dança, do balé na época é menor, né? Nas óperas é uma interferência, né? Mas foram muitas óperas, então eu tive a oportunidade, além de apreciar esta linguagem artística, de aprender, observando o valor disso, a importância de estarmos atentos
para as entradas das coreografias, para não interferir na participação dos outros artistas da cena, cantores. Então, lembro disso assim com um grande prazer e levei este aprendizado para outros momentos da minha atuação profissional. Enquanto fazíamos as óperas, e o Johnny nos acompanhava, ele foi criando a primeira temporada, o primeiro programa, que era Les Sylphides, Copélia, 2 atos do balé Copélia e Maracatu, que é um balé de criação do Johnny, né? Algo com música de percussão, mais voltada às tradições e à cultura popular. Que então, nós também dançamos lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, também remontado pelo Johnny Franklin, sim. Que interessante, né? Como isso circula, né? Sim. De repente a gente se encontra nesses lugares. Então, o fato de ter essa diversidade, desde um repertório bem tradicional, como esse clássico exigente, purista, né? A um repertório como qualquer, que tem uma diversidade, porque entra um pouco de dança a caráter, a mise-en-scène, até este maracatu. Nos dedicamos praticamente 1 ano e meio a essa montagem e nos apresentamos no final, já em 1969. Esmeralda, me dá só um minutinho para eu contar uma coisa interessante a respeito do maracatu. Pois não. No maracatu, nós nos pintávamos de preto, com tinta preta, como é realmente feito o maracatu aqui do Ceará e o maracatu do Recife. E um determinado dia, nós terminamos o espetáculo no Teatro Municipal do Rio, e a gente foi para o camarim e constatou que não havia água. Nós não tínhamos como tirar toda aquela tinta do corpo. E aí fomos nós todos embora para as nossas casas, nos ônibus da cidade, pintados daquela cor, e todas as pessoas achando estranhíssimo aquelas criaturas negras, falsos negros pela cidade. Mas você falava da ópera, Esmeralda, eu também estava lembrando da minha formação. A ópera é um excelente lugar de formação, porque ali você aprende marcação de palco, você aprende interpretação, você está no meio de um evento que é de arte total. Ali tem canto, ali tem teatro, ali tem dança, ali tem música. Então é um começo fantástico, porque quando a gente aprende a ser artista é na ópera. Mas aí me conta, você tinha nesse programa Les Sylphides, Copélia e o maracatu. Onde você se sentia melhor? Onde você se sentia mais em casa? Onde você sentia, aqui é um lugar que eu gosto de fazer? Les Sylphides. Eu imaginava isso. É uma obra que marca, inclusive, a minha trajetória. Primeiro porque dançamos muitas vezes no Teatro Municipal, na estreia da companhia e em outras temporadas, em teatros de bairro, fora de São Paulo, em pequenos municípios, em pequenos teatros, em eventos, algo que levávamos muito. E também no meu percurso na direção da escola de bailado, que esse é um outro momento que provavelmente você irá perguntar, e tanto quando eu fiz agora em 2019 a orientação artística num programa aqui do Estado, da Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo, também participei dessa remontagem. Eu acho esse é um outro lugar que é um lugar escola. Les Sylphides para mim é um balé de grande aprendizado. Eu acho incrível se fazer corpo de baile, sabe, professor? Eu acho que é um lugar onde, além da concentração, da atenção, do cuidado com o estilo, com a musicalidade, com os desenhos espaciais, eu vou usar esse termo, a gente socializa no sentido de observar o outro,
de dançar com o outro, com a outra pessoa que está conosco. Não é o lugar do solista, é o lugar de estar no conjunto, e este conjunto que emoldura a cena, que depende do movimento de cada um dos integrantes. Eu acho um lugar belo. Um grande lugar de aprendizagem, porque assim, o balé clássico ele é feito em cima de algumas regras que são importantes, e uma das regras é esse desenho, né, espacial do palco que o corpo de baile faz. Ali é sempre um desenho, e que você tem que dançar com a respiração do outro, com o tamanho do outro. É ali que você se aprende a se colocar no lugar do outro. Eu poderia dizer que é mais ou menos assim. É um lugar de empatia, né? E um lugar de, eu vou usar também um termo que eu acho muito bom, de humildade. Assim, eu estou aqui para o todo, para que o todo funcione, né? Em nome do espetáculo, sim. Em nome de um espetáculo que é aquilo que a plateia quer assistir. A plateia quer ver um espetáculo, no melhor sentido da palavra. E o corpo de baile, ele traz essas sensações, essa delicadeza que conduz o olhar da plateia, do espectador, quando ele desenha e redesenha o palco para que o solista se movimente, o demi-solista, enfim, para que as sensações sejam apuradas, né? Por isso que eu cito sempre Les Sylphides, além da música de Chopin, né, da delicadeza, da grandiosidade da composição e diversidade da composição, né, dentro dessa obra. Eu acho que é um lugar importante. Agora, no corpo de baile, Johnny Franklin montou para nós outros repertórios. Na sequência, o segundo ato do Lago dos Cisnes, Lago dos Cisnes, Esmeralda, fale direito. Noite de Valpurgis. Olha, que lindo. E outras criações dele também, com grupos maiores, grupos menores, para poder ter um repertório, né, algo que pudesse atender aos diferentes espaços que visitávamos, né, um teatro maior, um teatro menor, uma apresentação mais curta, nesse sentido. Johnny ficou conosco durante 5 anos. Esmeralda, quando eu entrei para o corpo de baile do Teatro Municipal, em 1977, era um período de algumas trocas de elenco, vindos de São Paulo para o Teatro Municipal e indo do Teatro Municipal para São Paulo, em busca de acomodação de estilos, de pessoas que gostavam mais de dançar um determinado repertório e outros. E foi aí que eu escutei pela primeira vez o teu nome. O seu nome era muito falado como um símbolo de beleza, de uma bailarina bela, de uma bailarina muito talentosa e muito delicada. Quando eu lhe conheci em São Paulo já há pouco tempo, e depois nós nos reencontramos no Festival de Dança de Joinville. Me chamou muito a atenção a tua elegância, a tua delicadeza. Era uma coisa muito natural, mas muito bonito e muito presente nas suas atitudes todas, porque não é uma delicadeza nem uma elegância estudada, não me parece ser natural. Eu conheci outras bailarinas que tinham essa mesma delicadeza. Posso citar algumas assim que a gente conseguiu ver na vida. Margot Fonteyn, Noela Pontois, Carla Frati, Ana Botafogo, né? A Ana também tem essa delicadeza. E como eu sou bailarino e eu sou do meio, muitas vezes eu vi essas mulheres delicadas, mas com uma força de leão, porque assim, a plateia, nem os nossos ouvintes têm a ideia da força que um bailarino tem, porque a gente é pessoas do trabalho muscular, pessoas do trabalho, nós trabalhamos com isso, nós precisamos ter força para executar o nosso papel. Vendo a sua delicadeza e sabendo dessa força que você tem atrás de trabalho, né, de barra, de passos de balé, que são complicados e difíceis, como é que você consegue conectar essa força à delicadeza? Isso foi um estudo ou você já traz essa elegância de berço, você sempre foi assim, e aí você aprendeu a usar as duas coisas juntamente? Professor, eu estou
sensibilizada com as suas gentis palavras. Nossa, muito agradecida mesmo por essa atenção e delicadeza da sua parte. Você toca um assunto bastante interessante do que é aquilo que a plateia observa, aprecia, né, sentada ali vendo aquele todo, e o nosso trabalho, a realização do nosso trabalho, o nosso treino e o nosso fortalecimento com aulas constantes. Talvez essa delicadeza citada venha dessa formação, né, de uma mãe rigorosa, de uma mãe que me orientou a ter um comportamento social, um comportamento dentro de casa que ela acreditava ser adequado para a formação de uma menina. A escola católica que eu frequentei também trazia orientações muito específicas para o comportamento. Eu acho que a educação, a delicadeza, a polidez com o outro é algo importante e necessário para as relações. Todas elas. Agora, em relação ao trabalho, eu procurei me aproximar, fazer aula perto de algumas bailarinas e também dos rapazes que eu acreditava que eu poderia, com essa proximidade, assimilar um pouco a dinâmica do que eles realizavam. Eu recentemente comentei com os meus alunos que eu era uma bailarina que tendia a ser um pouco lenta e eu precisava superar isso. Então eu me aproximava nas aulas dessas pessoas e eu aprendi muito com o Johnny, aprendi muito com o Alfonso Poulan, além de meu partner e meu amigo querido, foi um grande mestre. Ele me ensinou muito, ele olhou muito para o meu corpo, para as características físicas que eu tenho. E eu, para saltar, que eu achava maravilhoso, eu fazia os saltos junto com os rapazes. Eu dizia, se eles podem, eu também posso. E fui sempre muito disciplinada nas aulas. Eu nunca me neguei a fazer uma aula, eu nunca me neguei a repetir um ensaio. Muito pelo contrário, às vezes eu chegava até para o coreógrafo e pedia. Eu preciso repassar determinado momento ou determinado coreografia, porque eu acho que estou precisando de mais refinamento nos movimentos. Então, acho que para todos e todas que nos ouvem, eu acredito muito no trabalho regular, constante, da sala de aula, da atenção ao que nos é orientado, deste olhar de alguns professores e professoras que são sensíveis às nossas características e necessidades e nos voltarmos a isso, né? Empenharmos o nosso tempo para superarmos as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, né? Eu tenho uma perna com o joelho que afunda, a tal perna em X, muita flexibilidade, muito colo de pé. Eu, às vezes, caio descendo uma escada, né? Então, eu precisava de trabalhar muito para esse outro lado, esse lado mais frágil. Isso é legal, Esmeralda, que você fala, porque nós que somos professores, às vezes a gente depara com os nossos alunos determinadas situações. E, às vezes, os garotos e as garotas, elas querem, na aula, fazer aquilo que os beneficia, ou seja, aquilo que eles gostam mais de fazer, que os seus corpos fazem melhor. No entanto, você está nos mostrando uma outra faceta que é interessante, que é trabalhar exatamente aquilo que você tinha dificuldade. Né? Eu tinha dificuldade de saltar, então eu ia saltar com os rapazes, porque eu ia ter que me esforçar mais. Bacana isso. E, Esmeralda, essa elegância, né, e essa fragilidade, entre aspas, porque eu sei que de frágil você não tem nada, mas esse corpo que denota essa elegância frágil de uma mulher que interpreta papéis do século XIX, de um período romântico, que cai como uma luva, de repente vai passar a trabalhar com outros coreógrafos, com outra forma de se pensar a dança, com outra técnica e um outro estilo. Você passa no Teatro Municipal de São Paulo uma temporada que é importantíssima na história da dança, que é a transformação da Companhia do Teatro de São Paulo no Balé da Cidade de São Paulo, que para mim, Esmeralda, pessoalmente é uma das melhores companhias de dança do mundo, pela sua história, pelo seu elenco, pela sua imensa
quantidade de grandes coreógrafos que deixaram ali suas contribuições, e você começa isso, você está lá no início disso, quando o Antônio Carlos Cardoso propõe uma mudança no estilo da companhia. Eu tenho muita curiosidade dessa época, como é que foi propor para uma companhia clássica que dançava os grandes clássicos do século XIX, uma pessoa chegar e dizer assim, agora nós vamos dançar uma outra coisa. Foi tumultuado, foi difícil, as pessoas se recusaram, elas gostaram da proposta. Como é que foi isso? Foi um grande impacto, professor. Nós estávamos na Itália, numa temporada com a ópera O Guarani, fomos com essa ópera junto com os cantores, enfim, e ao retornarmos, Antônio havia assumido a direção, o corpo de baile ainda, né, na época, com uma proposta completamente diferente, o que trazendo com ele Iracide Cardoso, Marilena Ansaldi e Vitor Navarro. Foi muito impactante e alguns colegas, rapazes e moças, não aceitaram, não simpatizaram, não se adequaram com a proposta. E o grupo, praticamente, a companhia se reduziu à metade. Foi muito doloroso para nós, porque éramos colegas de 5 anos ali de trabalhos constantes, algumas até pessoas que eu conhecia já há longa data, mas eu particularmente acreditei que eu deveria continuar. Eu tenho uma curiosidade diante das coisas e diante do mundo, uma inquietação que sempre me move. Quando o Antônio apresentou o novo repertório, foi impactante, mas eu me interessei e eu logo percebi que o meu físico, as minhas características físicas poderiam se ajustar, se alinhar bem às composições. Eu fui, na época, selecionada para as 4 obras, para as 4 composições. Paraíso e Sem Título, do Antônio Carlos Cardoso, uma das 4 do Vitor Navarro, que é conhecida como Vivaldi, e Medea, da Marilena Ansaldi. E foi difícil. Eu acabei precisando pedir ao Antônio que me retirasse de uma das coreografias, porque era tudo novo para o corpo, novas maneiras de se utilizar o corpo, de se desenhar, né? Outras aulas de técnica clássica, aulas de técnica moderna com a Ruth, e nós vínhamos de uma temporada, de uma viagem 1 mês fora, então de uma certa forma estávamos fora de forma, precisava de muito trabalho. Mas foi uma experiência incrível, porque eu sempre digo, eu sou privilegiada neste mundo da dança, né? Trabalhar com Marilena Ansaldi, a pessoa que tem essa capacidade de enxergar a dança como um grande teatro, né? Vitor Navarro, um coreógrafo renomado, premiado, com esta obra-prima que é uma das 4 que ficou conhecida como Vivaldi, que vem dessa composição das estações do inverno, né, das obras, das 4 estações de Vivaldi. E o Antônio Carlos também, que fez algo que na época era inédito. Ele fez a coreografia Paraíso e depois o Hermeto Pascoal foi a um ensaio e compôs a música depois do trabalho já em andamento. Poxa. Então, assim, tudo foi muito novo. Tiramos os titis, prato e longo, romântico, coroa da cabeça, enfim, guirlanda, pé descalço, malhas, colãs, enfim, tudo muito diferente. E eu me adaptei com muita facilidade. Vitor faz um depoimento muito sensível ao reconhecer as minhas condições técnicas e físicas para a proposta coreográfica que ele trazia. Eu dancei, além de Vivaldi, danças sacras e profanas, Apocalipses, do Vitor Navarro, e outros trabalhos também do Antônio Carlos Cardoso. E depois dele, Antônio tinha essa abertura de trazer coreógrafos, né? Veio Oscar Arraes. Isso foi ampliando, né, essa experiência de trabalhar com diferentes coreógrafos e composições. A cada ano tínhamos novas composições, outros programas, e viajando. Foi bastante
fortalecedor para a identidade que a companhia tem hoje. Depois com Célia Gouveia também, que veio trazer a sua composição Pulsações, e outros experimentos que nós tivemos, quando, por exemplo, Antônio Carlos montou Nosso Tempo, onde a proposta de movimentação partia dos integrantes do elenco. Então nós trazíamos as nossas ideias, nossa composição, nosso repertório corporal ali, e ele ia ajustando. E eu vi isso depois de muitos anos, em 2003, quando eu fui para a faculdade de dança, que tinha uma tendência mais contemporânea, eu vi isso sistematizado. Aquilo que foi um experimento na época, praticamente um laboratório, depois na faculdade eu vi tudo isso sistematizado pelos professores de dança contemporânea. E não só lá na universidade, mas nas companhias de dança. Mas Esmeralda, nessa época você se torna uma das principais figuras dessa companhia, que, diferentemente do corpo de baile anterior, não tinha uma hierarquia de primeiros solistas, de primeiros bailarinos. Era um grupo de dança, mas que ali se sobressaíam pessoas pelo seu talento, pelo seu caráter, pela sua força cênica, né? E eu sei que você alguém dentro daquele grupo que se sobressai pelo seu físico, pelo seu talento. Conta pra gente, assim, uma pergunta que surgiu lá do começo da escola de balé, você só tinha estudado o balé clássico. Foi muito difícil se adaptar a uma nova técnica, a dançar descalço, a ir para o chão, a criar peso, né? Que são coisas da própria dança moderna. Foi difícil fazer isso? Olha, inicialmente, professor, foi uma transição, porque ainda tínhamos como referência a técnica do balé clássico, e até hoje a aula de balé clássico é praticada no Balé da Cidade e em várias companhias, e grupos maiores ou menores, né? É claro que tem um momento que causa um estranhamento por a utilização de um corpo de uma outra maneira. Não digo que seja impossível para um bailarino que se formou dentro da técnica clássica, mas é preciso muitas vezes se despir de alguns elementos para compreender outras possibilidades, outros fatores que nos levam a realizar aquele movimento, aquela célula coreográfica proposta. E realmente, peso, uso do chão, essa questão da queda e recuperação, isso foi muito gradativo, né? Não necessariamente estar o tempo inteiro numa posição andeor, mas buscando uma linha, uma estética que trouxesse a leitura necessária para a proposta apresentada, em cima do que os nossos corpos permitiam. Então, tinha uma liberdade, de uma certa forma, uma liberdade para sair daqueles códigos pré-estabelecidos no balé clássico, mas uma grande responsabilidade de compreendermos aquela movimentação que era diferenciada. Não tínhamos a referência mais dos repertórios, mesmo numa época onde não existia a internet e tanto acessos a vídeos, enfim, as montagens, mas nós tínhamos algumas referências. E com a vinda deste neoclássico, deste moderno, deste contemporâneo, enfim, era preciso muita boa vontade por parte dos coreógrafos e muita dedicação da nossa parte também, né? Que bonitinho, Esmeralda. Eu trabalhei com que bonitinho, eles você falar assim, porque assim... Diga. Eu sei que assim, você está sendo muito gentil com o público. Eu sei que é um trabalho quase braçal. Você mudar o estilo da qual você aprendeu, você mudar a intenção, você trocar as ideias todas nas quais você foi criado, você foi formado, e partir para fazer outra coisa. Na minha visão, só alguns artistas são capazes. E alguns artistas muito especiais, porque requer generosidade, porque requer um outro tipo de trabalho, que é um trabalho interior, que a gente que dança, a gente sabe que às vezes é preciso.
E assim, você é muito elegante quando você fala dessa forma. Por isso que eu trago essa questão da humildade. Eu acho que nós, artistas, nós precisamos, já que estamos a serviço de uma arte maior que a dança, e no trabalho em parceria com o coreógrafo e os outros integrantes da companhia, nós somos mais um elemento. Se o coreógrafo não conta com a nossa colaboração, com a nossa contribuição, com a nossa entrega, com a nossa crença de que aquilo que ele está propondo vai ser bom, vai ser legal, se a gente se deixar conduzir, se alinhar aquilo, não vai ter o trabalho, não vai acontecer. Sim. Então, é preciso ir ao encontro. Né? Estar juntos. Por exemplo, estarem juntos. Eu trabalhei com... Estar junto. Eu trabalhei com o Luiz Arrieta, ele foi meu partner no ballet Paraíso, na coreografia Paraíso do Antônio Carlos. E depois o Luiz Arrieta se transformou num grande bailarino e um grande coreógrafo. Eu participei da primeira composição coreográfica dele, que era dentro de um workshop proposto pelo Antônio Carlos Cardoso. Vários integrantes da companhia fizeram seus trabalhos, o trabalho do Luiz Arrieta foi selecionado e passou a integrar o repertório do Ballet da Cidade. E eu dançava com ele. Então, se a gente não se dispõe não acontece. É verdade. Né? E foi uma experiência maravilhosa. Olha que prazer ter participado da primeira composição do Luiz Arrieta para o Ballet da Cidade. Um jovem coreógrafo experimentando com os nossos corpos a ideia dele, a poética dele. Você, olhando esse período, assim, você sente saudade? Você sente saudade do palco? Você sente saudades exatamente de dançar o quê? Olha, é claro que eu acho que a vida anda e a gente vai para frente, né? Eu também penso assim. Quando vou para frente. É claro que se eu fosse dizer para você assim, que maravilha, que balé, qual coreografia você, se houvesse uma volta ao passado, gostaria de refazer? Uma das 4, com a música de Vivaldi para coreografia do Vitor Navarro. Uma das 4. Eu dancei todas as vezes que este trabalho foi para a cena, com todos os elencos de Ivonice Satie, a Sônia Mota, a Rosângela Calheiros, Léa Rabas, enfim, Sidney Astolfi, Carlos Dimitri, todo esse elenco, dancei com todos eles, né? Porque era um trabalho que eu acreditava muito e que o Vitor acreditava que eu podia participar e fazer. Mas eu vou para frente, sabe? Eu fiz uma volta aos palcos quando eu saí da direção da escola de bailado. Não era a minha intenção dançar, a minha intenção era produzir um espetáculo e, junto com a parceria do Luiz Augusto Ribeiro, um professor e um promissor, eu fiz um trabalho... E um grande pianista. Um grande pianista, sim, um grande pianista, um grande amigo. Eu pedi a ele que fizesse a composição e um dia eu sugeri, eu queria fazer Romeu e Julieta, e um dia eu estava fazendo aula lá no meu cantinho, quieta, já beirando 60 anos, e ele falou, você vai fazer a Lady Capuleto. Eu aceitei porque eu falei, Lady Capuleto, no romance do Shakespeare, tem uma fala. Então provavelmente eu ficarei sentadinha apreciando o trabalho cênico, vai ser uma delícia. E nada, ele me pôs para dançar. E aí foi impactante, porque eu estava há mais de 30 anos sem ir para a cena, sem ir para o palco. E quase sem fazer aula, né? Mas, como eu disse que eu acredito que a gente tem que experimentar e se arriscar, eu fui e fiz. Fiquei feliz de fazer. A gente já está quase no final desse programa, ele passa rapidinho, Esmeralda, eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro. Mas ainda quero falar sobre a escola de bailados, na qual você foi diretora, e você foi uma grande diretora, ainda muito lembrada nos dias atuais. Como foi dirigir uma instituição de ensino paulista? Como é que foi essa experiência? Bom, eu peguei a direção da escola depois do Acácio Ribeiro Valim Júnior, que foi um diretor que fez algumas transformações, inseriu algumas disciplinas. Eu fiquei no total 20 anos, quase 18 na direção, e assim, agradeço
aos céus e a todos que confiaram no meu trabalho. Por quê? Porque trabalhar num setor público, você aprende a administrar uma instituição de ensino dentro de um setor público, com todos os trâmites necessários para o funcionamento da instituição. É uma escola, então o eixo pedagógico precisa estar muito fortalecido. É uma escola de arte, então a produção artística precisa acontecer sempre múltipla e enriquecedora. Então eu procurei ali apresentar uma variedade amplo do que poderia ser a formação de estudantes naquele período, dentro dos recursos que eu tinha, desde as montagens para as apresentações da escola dos clássicos até as possibilidades de entendimento do que seria uma linguagem de dança contemporânea. Claro, com a colaboração dos professores, dos assistentes, né, todo o corpo docente, toda a equipe. E alguns bailarinos, até do Balé da Cidade e de outros setores que eu convidei para enriquecerem essas nossas produções, além de outros projetos que nós desenvolvemos, como cursos livres, projeto contando histórias, onde associávamos a literatura com a dança e fazíamos uma circulação pela cidade. Participamos de um abraço cultural, onde a escola dançou em bibliotecas, centro cultural, espaços como praças, centros esportivos. Eu acredito que é fortalecer a sala de aula, o ensino. Eu tive também muito cuidado na programação técnica, né, do planejamento daqueles processos todos, mas alinhado a isso, uma ida aos palcos com constância, porque eu acredito que para se formar nessa área é preciso boas aulas e idas ao palco, para pequenas ou médias ou grandes participações. Que é lá no palco que a gente aprende, é na prática que realmente a coisa acontece. A sala de aula talvez seja um roteiro para isso, né, Esmeralda? É uma ferramenta, a sala de aula é uma ferramenta. Você se utiliza, se prepara, vai para a cena, da cena você volta à sala de aula e aí o seu coreógrafo, o seu professor reconduzem todo o trabalho para que você almeje, alcance um outro patamar de crescimento, de aprimoramento, de refinamento. Então foi um período muito enriquecedor. Lá eu também senti a necessidade de buscar uma formação acadêmica, foi quando eu fui para a faculdade e não me afastei mais do espaço acadêmico. Eu fiz um bacharelado, licenciatura em produção cultural, depois eu fiz a pedagogia, uma pós-graduação em metodologia do ensino das artes e um mestrado em formação de professores. Hoje eu assumi uma disciplina de pós-graduação na universidade para um curso online, que é outro desafio que eu estou me propondo. Que é uma coisa nova na vida da gente. Estou sempre buscando. Eu acho que interessa em estar vivo é estar nessa relação com o mundo e com o outro, e quanto que o outro nos ensina, né? Mas, Esmeralda, para a gente finalizar essa nossa conversa, você estuda nessa escola, na Escola de Bailados do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Isso. Você entra para o Teatro Municipal de São Paulo numa época em que ele se chamava Corpo de Baile e que se dedicava a um repertório mais clássico, mais erudito. Depois você passa por uma transformação enorme e passa a produzir uma dança mais moderna, mais contemporânea, no Balé da Cidade de São Paulo, e retorna à escola da cidade de São Paulo como diretora por bastante tempo. Hoje você está na academia e eu acho que você é uma das principais pessoas da dança da academia. Tem muita gente falando muito bem de você, do teu empenho, da tua vontade de produzir conhecimento nesse lugar. Como é que você vê o ensino da dança hoje? Para onde ele está sendo direcionado? Olha, eu vejo que os professores e professoras, enfim, os docentes,
estão buscando muito conhecimento, se aprimorando, não apenas nas questões técnicas das áreas que eles atendem, seja a técnica do balé clássico, o moderno, a linha contemporânea, enfim, as improvisações, mas também nas questões didáticas, metodológicas e atitudinais, essa transformação desse comportamento dos educadores em relação aos seus estudantes, que eu acho que isso é muito importante, ter a sensibilidade de como atender e promover, estimular a formação desses profissionais que podem tanto ir para a prática, para a profissão, para o ofício, né, como também serem público. Nós precisamos formar públicos. Então eu vejo um aprimoramento do ensino, um olhar mais atento para este lugar. É claro que o campo de trabalho é muito difícil ainda. Nós precisamos nos empenhar mais ainda e falarmos mais sobre esta área, este conhecimento, colocarmos a dança num lugar de ciência e de conhecimento importante, tal qual a língua portuguesa, a matemática, enfim, as ciências, porque é importante este conhecimento para o público leigo, para que a gente possa ter mais pessoas interessadas nesta área, nesse conhecimento, nesse campo de trabalho, e esse empenho de ampliar, de abrirmos um pouco mais esgarçarmos mais esse horizonte, poder se proliferar. Esmeralda, muito obrigado pela sua fala, pelo seu depoimento, por partilhar conosco aqui de Paracuru e os ouvintes dessa rádio um pouco da sua trajetória artística e te dizer que assim, hoje nós de Paracuru conhecemos um pouquinho mais de você e a gente te espera aqui nessa cidade que é linda, é uma praia linda, talvez pessoalmente um dia. Seria um prazer te receber, para que as pessoas pudessem conhecer a mulher elegante e bonita. Você é uma mulher muito bonita, viu, gente? Ela... pessoalmente na nossa cidade, tá certo? Professor Flávio, eu agradeço imensamente este convite, esta oportunidade de estar com vocês, falar um pouco das minhas experiências e especialmente a gentileza do seu trato para comigo. Desejo a todos muita saúde, muito sucesso, muita arte e será um prazer, irei em breve visitá-los. Um grande abraço. Obrigado, Esmeralda, e a você, ouvinte, e a gente espera você novamente na próxima semana para mais um Paracuru Cidade que Dança.